Hi guys! Tudo bem, galera? Ai, que saudade de vocês, sabia? E aí, vamos continuar? Vamos começar, na verdade, a aula de hoje, né? Mas continuando de onde nós paramos, né? Então vamos lá, vamos ver o que temos para hoje. Bom, hoje a gente vai fazer uma pequena review, tá? Da Unit 3, que tem o título de Paintings. Nós vamos fazer uma pequena review. Por quê? Porque estamos finalizando a unidade, tá bom? Para a gente realmente finalizar a unidade, eu vou precisar que vocês estejam com a apostila para a gente fazer a Extra Grammar Practice, que está lá nas páginas verdinhas, especificamente nas páginas 100 e 101 hoje. Depois nós vamos fazer Time Machine. Lembra, quando a gente termina um capítulo, quando a gente termina uma unidade, a nossa apostila traz a máquina do tempo, né? Ela traz a atividade, ela traz as páginas de Time Machine, que é para a gente realmente fazer revisão daquilo que a gente estudou no capítulo, né? A Time Machine da unidade 3 está na página 36 e 37. Então vamos lá. E para isso também, fiquem com o caderno de inglês pertinho, porque caso vocês tenham anotado alguma coisa e a gente precisar, já está aí perto de vocês. Ou se vocês acharem que agora vocês precisam anotar alguma coisa, também o caderno já está aí, vocês conseguem anotar, tá bom? Então vamos lá. Bom, uma pequena revisão do que nós estudamos na unidade 3. Directions, né? Esquerda, direita, atravessando, perto de, vai em frente, enfim. Signs, que são as road signs, especificamente, as placas de trânsito. Os object pronouns, que são aqueles pronomes usados após os verbos e preposições. E imperative form, que são os verbos usados para a gente dar ordens, sugestões, conselhos e outros tipos de informações. Bom, isso então é o que nós vimos na unidade 3, tá bom? Recapitulando object pronouns. A gente usa os object pronouns depois de verbos e depois de preposições, ao contrário dos subject pronouns, que a gente usa antes de verbos. Por que a gente usa os subject pronouns antes de verbos? Porque os subject pronouns são os pronomes pessoais e eles praticam a ação. Então, se eles praticam a ação, eles precisam estar antes dos verbos, porque são os verbos que mostram as ações praticadas. Então, esses pronomes vêm antes. Agora, os object pronouns vêm depois de verbos, se for o caso, ou depois de preposições, certo? Review, tá? Isso foi a review de object pronouns. Muito bem. Bom, aí nós temos uma pequena review sobre imperative form, né? Que o modo imperativo qual que é mesmo? Aquele que a gente usa sem nenhuma conjugação, sem nenhuma terminação, sem nada nele, e ele representa uma forma de dar uma ordem, de dar uma sugestão, de dar um conselho. Neste caso aqui eu tenho pay attention, né? Preste atenção, eu estou dando um conselho para vocês, prestem atenção. E eu estou usando o verbo e a palavra attention. Quando eu vou fazer um pedido, ou vou dar uma ordem, ou vou dar um conselho, uma sugestão na negativa, por exemplo, não faça determinada atividade, eu tenho que usar o don't mais o verbo. Então, se eu quero falar para vocês, não usem o celular, eu vou usar don't use a cell phone. Don't, que é a expressão para falar não, e use, que é o verbo que eu quero usar na minha sugestão, na minha recomendação, que é o verbo usar, tá? Mas, por exemplo, não fale alto, eu poderia falar don't speak loud, tá? Porque eu usei o verbo speak, porque eu tô falando falar. Então, eu tenho que usar o verbo que representa a ação que eu quero dar o conselho, dar a ordem ou dar a sugestão. Tá bom? Muito bem. Então, para a
gente finalizar mesmo o capítulo, a unidade, a gente vai fazer os exercícios então, que eu falei para vocês, das páginas 100 e 101 primeiro, que são lá das páginas verdinhas do meio da apostila de vocês, unidade 3, tá? Nós vamos fazer os exercícios 1, 3, 5 e 6. O 2 e o 4 faremos juntos, ao vivo, tá? O exercício 5, vocês vão usar pronome pessoal, subject pronouns. Está na apostila de vocês, está no capítulo 3, está na unidade 3, tá bom? E o exercício 6, vocês vão usar os object pronouns, os pronomes objetos, correspondente ao sujeito. Então, presta atenção na frase, leia a frase, identifique o sujeito para usar o pronome objeto correspondente a este sujeito, tá? Exercício 1 é só colocar o nome das plaquinhas, certo? O 2 e o 4 a gente faz junto na nossa aula ao vivo, certo? Muito bem. Aí vocês vão lá para a Time Machine, que são as páginas 36 e a 37. Nós vamos fazer apenas os exercícios 2 e 4. Por quê? Porque nós já fizemos, os outros exercícios são repetitivos. Ou a gente já fez durante as aulas, ou a gente fez na Extra Grammar Practice. Então, para não ficar redundante, para não ficar cansativo, nós não vamos fazer exercícios que nós já treinamos, tá bom? Então, vocês vão fazer apenas os exercícios 2 e 4. O exercício 2, vocês vão trocar os itens grifados pelos pronomes correspondentes. E os pronomes correspondentes são os pronomes objetos. Pessoal, então vocês têm que olhar se são duas pessoas, e aí tem o pronome objeto referente às duas pessoas. Se é referente a ela, aí tem o pronome objeto referente a ela. Se é referente a ele, aí é o pronome objeto referente a ele, tá? Usem a tabela, fiquem com a tabelinha dos pronomes próximo de vocês, vocês vão precisar consultar, tá? O exercício 4, vocês vão usar as informações do quadro amarelo para completar o texto, tá? Tem um texto, na verdade um diálogo, uma situação aqui, e vocês precisam completar com informações de dentro do quadro amarelo, cada um na sua posição correta. Combinado? A partir do momento que nós fizermos esses exercícios e corrigirmos, nós finalizaremos unidade 3, tá bom? Unidade 3, então, será finalizada com a correção destes exercícios, certo? Então, eu peço para vocês, façam os exercícios, anotem as dúvidas, anotem as perguntas, que na nossa aula ao vivo nós corrigiremos. Eu responderei as perguntas de vocês, tirarei as dúvidas de vocês caso vocês tenham, e aí nós finalizaremos realmente a unidade 3 e partiremos para a unidade 4. Combinado? Por enquanto é só então, pessoal. Fiquem com Deus, nos vemos na próxima aula. Bye, bye!